Nós vamos falar um pouquinho do índice Bovespa e de como está essa semana no mercado. E eu quero puxar o fio da última super quarta, onde eu comentei que alguma coisa de errada não estava certa dentro do índice Bovespa. Uma vez, ouviu, Felipe? Você está entrando agora, né? Uma vez que semana passada eu falei que, olha, nós temos um DI e um dólar precificando um desajuste fiscal. Tá? E o mercado, a bolsa, ainda não colocou isso nos preços. Para mim, tem alguma coisa errada aí. Ficava muito claro que você via uma curva de juros abrindo, subindo, tá? E em contrapartida, nós não víamos os preços dos ativos caindo em função dessa mudança de tendência ou mudança da sensibilidade de risco do DI. Então, nós começamos a cair. E estamos ali nos 113.600 pontos, abaixo de um patamar de suporte de 114 mil. Isso é hoje. Falta quinta e sexta. Tá? Presumo que amanhã a gente suba. E pode ser que a gente feche a semana acima do 114. Pode ser. Mas ficou evidente para a gente que acompanha o mercado que o mercado está pesado. Que o mercado ele está, sim, colocando um preço nesse desajuste fiscal. O grande detalhe dessa brincadeira é que isso não é um remédio ou um remédio de curto prazo, ou seja, o desajuste fiscal ele não pesa na semana que vem, no mês que vem. Isso é um problema que traz uma consequência mais alongada e duradoura. Por isso que o mercado já começa o seu ajuste agora. Agora, quanto é esse ajuste é difícil dizer, porque fato é que o fiscal vai pesar, mas quanto vai ser esse peso aí não tem, a gente ainda não dá para saber, tá? O Maurício está dizendo, semana passada eu acertei a mão. Eu acredito que sim, acho que eu não me lembro, assim, passa tanta coisa na minha cabeça que às vezes eu esqueço o que eu falei, mas eu acho que eu falei que eu ficava um pouquinho mais preocupado com esse viés aí do DI. E realmente, é só acompanhar o DI, que o DI tem todas as suas respostas para esses movimentos do índice Bovespa. Mas, voltando à questão fiscal, né? Ainda é muito cedo para a gente dizer quanto que vai estourar. Eu falei que ia subir na quinta, mas ele estava dado. Quanto que vai estourar do DI, do fiscal. Porque isso realmente traz uma pressão sobre a inflação e vai trazer uma pressão sobre o Banco Central. Inclusive, o Campos Neto ele já soltou um comunicado, uma fala, dizendo que não precisa esperar do Banco Central uma taxa mais baixa, se em contrapartida eu não tenho um fiscal justo, ajustado. Por quê? Porque isso pesa no IPCA. Então, isso pesando no IPCA, o ritmo de queda de juros pode ser menor. E isso pesou absurdamente na curva de juros, que é custo para o governo, pesou absurdamente dentro das nossas ações, naquelas mais endividadas, principalmente endividadas a CDI. Por quê? Porque a expectativa de queda da taxa pode não se concretizar. E aí o mercado fez esse ajuste e vem fazendo esse ajuste. Olha só, isso por si só é função de jogar o mercado para 90 mil pontos? Não, isso não é. Por si só não é. Por quê? Porque a gente ainda tem alguns dados ou vários dados que a gente precisa avaliar. O mercado precisa ter ciência. PIB, como é que vai ser essa reação e por aí vai. Empregabilidade, tem várias coisas. Então, nós temos um dado só, que é efetivamente o fiscal que, queira ou não, está degringolando. Nós temos um governo que gasta mais, aumenta o gasto, em contrapartida não reduz despesa, né? E para fechar a conta, começa a aumentar imposto. É óbvio que isso vai bater na produtividade em algum momento, vai bater na empregabilidade em algum momento, vai bater em pontos essenciais de crescimento. Quanto? Qual o volume? A gente ainda não tem claro isso. Então o mercado começa a fazer esse ajuste. Agora, se eu falar uma coisa importante para vocês, para a gente fechar essa do Ibovespa, ou seja, eu preciso então para quarta-feira que vem para saber se houve a perda do 114 ou não. Saber se vai perder mesmo ou não, para abrir espaço, sei lá, para uns 106 mil, 110 mil pontos. Então eu preciso ainda
desses fechamentos para a gente ter essa ideia de dimensão, até onde a gente vai. Agora, qual é o lado positivo dessa brincadeira? O governo, ele não faz preço em ação, ou seja, o governo não determina o valor justo de nenhuma ação. O governo, ele pode causar um risco sistêmico maior ou um risco sistêmico menor. Ou seja, se a gente tem um governo que gasta menos imposto, com maior liberdade econômica, você pode viver um momento de crescimento. Se você tem um governo que faz um desajuste, você pode ter um momento de não tão crescimento. Só que ele não muda quanto que a empresa A, B, C ou D pode gerar de receita, gerar de lucro, gerar de geração de caixa, de crescimento. Então, aproveite essas oscilações, aproveite esses movimentos que o mercado te dá, que o cabaré te dá, ou que qualquer crise te dê, para reforçar as suas teses e aumentar posições naquelas empresas, naquelas teses que você tem total convicção. Veja bem, eu usei a palavra total convicção. Não é para aumentar a posição baseado no seu preço médio. É para aumentar a posição nas teses que você tem total convicção. Ou seja, o risco sistêmico, ele vem para te dar essa oportunidade, aumentar a posição em teses que você tem total convicção. Eu estou repetindo para ver se entra na cabeça de alguns, que eu sei que muitos usam o preço médio como métrica de tomada de decisão. Eu vou falar já disso, tá? Depois a gente vai entrar para perguntas e respostas. Então, voltando e fechando o índice Bovespa, a foto hoje, quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023, não é tão interessante. A gente abre caminho para testar 106 mil pontos, abre caminho. Vai lá? Não sei se vai. A gente vai ter quinta e sexta, vamos ver como é que vai fechar o mercado, se ele consegue sustentar o 114. Fato é que tanto o dólar quanto a curva de DI subiram, e isso mostra que o mercado está exigindo mais risco, Brasil, e é óbvio que o mercado de bolsa precisa reprecificar isso. Ao reprecificar, abre uma janela de oportunidade para você fazer seus investimentos. Fechado o índice Bovespa. Alguém pode me perguntar, e para a semana que vem? Semana que vem, como eu disse, está aberto a queda. Até agora. Né? Mas pode fechar a semana sustentando isso. Então, ainda está nebuloso. Eu não consigo ter uma visão clara de como seria, por exemplo, o comportamento do índice para a próxima semana. Não está claro para mim. O que é mais provável, tá? É uma queda. Mais provável é que a gente continue pesado em função desse cenário que a gente tem à frente.